Petrobras aumenta litro do óleo diesel em 40 centavos a partir de amanhã. TSE diz a militares que não existe sala escura para apurações de votos nas eleições. No dia da vitória, Vladimir Putin culpa o Ocidente pela guerra com a Ucrânia. Novo motim em presídio do Equador tem mais de 40 mortes. Sai a regulamentação do Cadastro Nacional que beneficia motoristas que não cometem infrações. Brasileiro ainda tem dúvidas sobre se é melhor comprar ou alugar um celular. E um dia depois do Dia das Mães, reportagem especial mostra que mais que dobrou o número de mulheres trabalhando no agronegócio do Mato Grosso do Sul. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. O TSE disse hoje que nunca existiu essa história de sala escura para contagem de votos. O Tribunal Superior Eleitoral deverá responder até depois de amanhã a todas as dúvidas levantadas pelos ministros militares sobre o processo de escolha de candidatos e não aceitou as sugestões feitas para melhorar o que já foi feito. A nota do Tribunal Superior Eleitoral foi publicada como resposta ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Na semana passada, ele encaminhou um ofício ao presidente da Corte Eleitoral, o ministro Edson Fachin, pedindo a divulgação das sugestões apresentadas pelos militares para o processo eleitoral deste ano. O documento contém uma série de recomendações que, na visão do ministro da Defesa, ajudam a combater eventuais fraudes, além de dar mais transparência ao pleito. A nota assinada por Edson Fachin afirma que o TSE teve reuniões com autoridades de diversas autarquias, entre elas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Em coletiva, Edson Fachin garantiu que as eleições não vão passar por esse tipo de problema. A população de todas as idades respondeu ao chamado da cidadania, respondeu ao chamado cívico da justiça eleitoral. E a justiça eleitoral, senhoras e senhores, não medirá esforços para realizar eleições limpas, transparentes, com paz e segurança e diplomar os eleitos. Apesar da negativa de mudanças, o TSE disse que não se opõe à divulgação de documentos com sugestões sobre o processo eleitoral e que vai divulgar a resposta para cada recomendação até quarta-feira. Em nota, a Corte Eleitoral disse ainda que o presidente, o ministro Edson Fachin, tem uma agenda pautada no diálogo com todas as entidades. Procurado, o Ministério da Defesa não se manifestou sobre o assunto. Já o ministro Edson Fachin afirmou que conta com a parceria dos brasileiros e das entidades ligadas ao sistema eleitoral para que as eleições de outubro não sejam prejudicadas. Agradeço aos parceiros da Justiça Eleitoral no combate à desinformação que foram além do formato de um acordo para atuar por meio de ações e levar a todas e a todos, em conjunto com a Justiça Eleitoral, informação de qualidade por meio de mensagens, páginas especiais, iniciativas inéditas de diversos tipos. E agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 432.134.475 doses. Em relação às de reforço, que são a terceira e quarta doses, já são mais de 89.882.000. E a governadora cearense Isolda Sela vai solicitar uma audiência com o Supremo Tribunal Federal para tratar da disputa por terras entre Ceará e Piauí. O processo corre no STF desde 2011, quando a Procuradoria-Geral do Estado do Piauí reivindicou áreas situadas na divisa entre estados, onde estão situados 13 municípios cearenses.
A governadora do Ceará, Isolda Sela, do PDT, disse que defenderá o seu estado. O atual limite entre os dois estados foi traçado em 22 de outubro de 1880, com a publicação de um decreto imperial. Essa disputa acontece há anos. Alguns dos primeiros capítulos se desenharam a partir de 1920, quando, em comum acordo, os estados deixaram que o governo federal fizesse um levantamento geográfico da região para definir as fronteiras, mas a revisão cartográfica não foi feita. Desde essa época, vários pontos continuaram indefinidos. Áreas conhecidas como Serapió e Piocerá, localizadas na Serra de Ibiapaba, permaneceram sob disputa. Com a decisão do Piauí de levar a questão para o STF, foi abalado o acordo que os estados tinham firmado em 2008. O estado diz que as áreas se tornaram um problema por não estarem definidas a sua real localização e as fronteiras devem acompanhar as divisas geográficas marcadas no território entre os dois estados. O Ceará também diz que a indefinição afeta a manutenção de equipamentos públicos. A decisão também pode transferir 122 quilômetros de estradas, 87 torres eólicas, 191 poços e 1.000 estabelecimentos agropecuários da região, que atualmente pertence ao Ceará para o Piauí. Em sua defesa, o Ceará reivindica que a dimensão sociocultural deve ser considerada na decisão. Em 2019, a ministra Carmen Lúcia determinou que o Exército fizesse uma perícia nas áreas. Forças políticas do Piauí acreditam que o resultado dessa análise beneficiará o estado. Os municípios cearenses que podem ter áreas transferidas ao Piauí são Carnaubal, Crateús, Croatá, Guaraciaba do Norte, Granja, Ibiapina, Ipueiras, Ipaporanga, Poranga, São Benedito, Tinhaguá, Ubajara e Viçosa do Ceará. E veja a seguir, a Petrobras aumenta o litro do óleo diesel para as distribuidoras em 40 centavos a partir de amanhã. E caminhoneiros já falam em paralisação. E veja ainda, no dia da vitória, Vladimir Putin culpa o Ocidente pela guerra com a Ucrânia. O preço do óleo diesel vai subir de preço a partir de amanhã. Os caminhoneiros já começam a falar em paralisação. Segundo a Petrobras, o novo aumento é por causa do desalinhamento nos preços e a elevada volatilidade no mercado. O reajuste de quase 9% obriga os motoristas a pagarem cerca de 40 centavos a mais na hora de abastecer. A expectativa da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, é que o valor médio do diesel passa a ser de R$ 4,91. Ainda de acordo com a petroleira, esse combustível não sofria reajuste há 2 meses. No entanto, nos últimos 18 meses, o diesel sofreu um reajuste de 47%. Com o aumento, os caminhoneiros de São Paulo e de Minas Gerais já falam em greve, mas as lideranças da categoria ainda não confirmaram uma eventual paralisação. A Petrobras ainda afirmou que não há previsão de reajuste no preço da gasolina e do gás de cozinha. No entanto, já tem motorista registrando que o valor da gasolina subiu para R$ 7,99. Até semana passada, o valor desse combustível estava 30 centavos mais barato. E a Petrobras foi a petroleira com o maior lucro líquido do mundo nos 3 primeiros meses do ano. Descontadas todas as despesas, incluindo impostos, a estatal ficou com um saldo positivo de 9 bilhões e 400 milhões de dólares, quase o dobro da maior empresa do setor do mundo, que é a ExxonMobil dos Estados Unidos. E o movimento nos restaurantes cresceu neste domingo, Dia das Mães. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Foram 2 anos de emergência sanitária por causa da pandemia e muitas baixas entre 2020 e 2021. Mas agora os restaurantes conseguiram reverter esse cenário com o último Dia das Mães.
Olha só, os empresários relataram alta superior a 30% no faturamento no último domingo, em comparação com a mesma data do ano passado. Já em relação a 2019, ou seja, antes da pandemia, o aumento foi de aproximadamente 15%. Mas alguns proprietários de restaurantes chegaram a relatar que esse foi o melhor Dia das Mães dos últimos 5 anos. Pelo visto, tudo isso aí acontece graças à liberação das restrições em todos os estados brasileiros. E aí muita gente que ficou trancada em casa por causa da pandemia, agora parece querer aproveitar as celebrações em família. Os dados foram divulgados pela Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A inflação tem sido a principal vilã do setor de bares e restaurantes no momento em que eles tentam se reerguer dos impactos sofridos durante a pandemia. Embora tenha voltado a funcionar normalmente, o segmento ainda não conseguiu enxergar uma melhora expressiva como era esperado. A disparada dos preços dos alimentos e bebidas tem atrapalhado a recuperação. Nos últimos meses, o brasileiro sentiu no bolso o aumento, com 1,73%. A prévia da inflação do mês de abril foi a maior em 27 anos. Essa alta foi impulsionada principalmente pelo combustível, fator que provocou o crescimento dos preços por conta da elevação dos custos de transporte e produção. Os alimentos e bebidas ficaram quase 2,5% mais caros, de acordo com o último IPCA. Repassar esses valores ao consumidor não é uma tarefa simples para os proprietários de bares e restaurantes. Com receio de perder a clientela, muitas vezes eles acabam descontando da própria margem de lucro. O encarecimento das linhas de crédito em razão do aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic também prejudicou os empreendedores. Por outro lado, a estabilidade nos casos de Covid-19 e a alta taxa de vacinação possibilitou o aumento do movimento em estabelecimentos físicos. Comemorações de aniversários e outras datas, além de refeições diariamente servidas e a grande procura pelo serviço de delivery, colaboram para acelerar a retomada do setor. Considerado um porto seguro pelos investidores, o dólar fechou em alta pelo terceiro dia consecutivo em alta. A moeda norte-americana subiu 1,6%, encerrou o dia cotada a R$ 5,15 na venda. Já a Bolsa de Valores caiu 1,79% e fechou o dia aos 103.250 pontos. E hoje foi comemorado na Rússia o Dia da Vitória. A data marca o heroísmo da União Soviética na Segunda Guerra Mundial ao vencer o nazismo alemão de Adolf Hitler. E no feriado cívico mais importante para o país, Vladimir Putin acusou o Ocidente de responsável pela atual guerra do seu país com a Ucrânia. No dia em que a guerra na Ucrânia completa 75 dias, os principais pontos de ataques russos, como a cidade de Mariupol, no sul do país, foram poupados. Diferentemente dos 74 dias anteriores, os moradores da localidade portuária puderam recolher os escombros da destruição causado pela intensidade dos bombardeios. Além disso, os mercados locais lotaram de pessoas em busca de suprimentos para sobreviverem a uma possível e provável investida russa. Se na Ucrânia o dia foi marcado por reconstrução e tristeza, na Rússia o dia foi de festas e desfiles. O Dia da Vitória, comemorado em 9 de maio, festeja o triunfo da União Soviética sobre o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Em seu aguardado discurso na Praça Vermelha, Putin comparou a trajetória de suas tropas na invasão à Ucrânia à vitória de seu país sobre a Alemanha nazista. Durante suas falas, Putin alegou que se sentiu ameaçado
e por isso foi forçado pela OTAN a atacar o país vizinho. Enfatizando os motivos pela guerra, o presidente russo condenou o que chamou de ameaças externas para enfraquecer e dividir a Rússia. Além disso, ele se dirigiu diretamente aos soldados que lutam na região de Donbás, no leste da Ucrânia, que a Rússia prometeu libertar no controle de Kiev. Em sua manifestação, que durou apenas 11 minutos, o chefe russo não mencionou a Ucrânia pelo nome e não deu nenhuma indicação de quanto tempo o conflito poderia continuar. O discurso foi seguido por um desfile pela vasta praça. Após o evento militar, Putin prestou homenagem às vítimas da guerra no memorial, conhecido como o Soldado Desconhecido. Próximo à chama do memorial, localizado ao lado dos muros do Kremlin, o presidente depositou coroas de flores e fez 1 minuto de silêncio. Por outro lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que é a Rússia que está criando uma narrativa distorcida da realidade e tentando, de alguma forma, fazer uma reencenação sangrenta do nazismo na Ucrânia. Zelensky reafirmou que a guerra era uma agressão não provocada e concluiu dizendo que o país precisará da ajuda internacional. A exibição imponente do governo russo não pode mascarar o fato de que, 75 dias depois do maior ataque a um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial, o exército russo não conseguiu entregar até o momento a vitória para Putin. E, ao que parece, o conflito não terá uma resolução rápida. E veja a seguir: para evitar assaltos, o Sindicato dos Motoboys quer que os aplicativos de entrega troquem as mochilas por baús. E veja ainda: um novo motim em presídio do Equador provocou mais de 40 mortes. O Sindicato dos Motofretistas de São Paulo quer que os aplicativos de entregas troquem as mochilas pelos baús instalados nas motocicletas. Segundo a entidade, a medida ajudaria a combater os assaltos praticados pelos falsos entregadores. Robson trabalha como motoboy há 25 anos. Antigamente, ele fazia entregas de documentos, peças de carro e cosméticos. Hoje, por causa da facilidade dos aplicativos de entrega de comida, ele trocou o baú pela famosa bag. Ele é cadastrado em 3 plataformas. Robson é mais um trabalhador que está sofrendo com os ataques dos falsos entregadores. Criminosos que usam motos e as mochilas de entregadores para praticar assaltos. Eles pegam, compram uma mochila, ou eles roubam às vezes eles roubam a moto sua e a sua mochila e anda com ela. E com o baú vai ser a mesma coisa, ele rouba a moto do motoqueiro, aí tá lá o cadastro do motoqueiro, ele faz um monte de crime com o seu cadastro no seu baú e você vai pagar depois, porque até você justificar que não foi você que cometeu, né? O motoqueiro, o ladrão rouba a sua moto com seu cadastro no baú e faz toda aquela ronda, né? E depois você vai assumir. Desde o começo de abril, as polícias civil e militar realizam operações para combater essa modalidade criminosa. A ordem foi dada pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, depois que um jovem de 20 anos morreu em um assalto na zona sul da capital paulista. Na ocasião, um homem disfarçado de entregador por aplicativo atirou 4 vezes contra o rapaz para roubar o celular da namorada da vítima. O número de entregadores por aplicativo cresceu durante a pandemia. Muitos trabalhadores perderam os empregos e migraram para essa área. Mas, segundo o Sindicato dos Motofretistas, esse aumento trouxe um problema: a irregularidade na profissão. Uma categoria que está em evidências, que veio crescendo muito aí, e veio crescendo de uma forma desordenada, com a precarização, entendeu? Desses aplicativos que vem precarizando a nossa categoria e aceitando, contratando sem critério algum, aceitando todo tipo de gente dentro da plataforma eletrônica, e aí ocasionou esse fator que está aí hoje, batendo na porta da sociedade brasileira. E é fácil conseguir uma bag como essa.
Em lojas especializadas do centro de São Paulo, elas são vendidas por menos de R$ 200 e não precisa de comprovação de trabalho em aplicativos de entregas. Diferente dos motofretistas, que além do baú, precisam fazer até curso. E o sindicato afirma que essas mochilas também podem causar acidentes. A questão da bag, que hoje já é proibida, né, pela uma questão de segurança no trânsito, por exemplo, o menino com a bag daquela, vamos supor, uma melancia de 15 quilos, na hora que ele for fazer uma manobra, fica solta a carga dentro da bag, ele pode enroscar no retrovisor e vir se acidentar. E a questão também da saúde desse trabalhador. Caso do peso nas costas, né, em cima da coluna, futuramente pode gerar até uma hérnia de disco ou um desvio na coluna desse trabalhador. Nós procuramos a associação responsável pelas empresas de tecnologia que representa os aplicativos de entrega. Em nota, eles disseram que a natureza da atividade de entregas por aplicativos é privada e como os serviços de entrega devem respeitar as regras de trânsito, é importante diferenciar os entregadores de aplicativos que não se enquadram na atividade de motofrete, cuja legislação foi criada antes do surgimento do delivery no Brasil. A lei exige que os aplicativos exijam isso do trabalhador, né, que esteja 100% regulamentado. Mas o aplicativo, por não cumprir nenhuma norma, né, nenhuma lei, nem trabalhista, nem a lei de trânsito que tem na cidade de São Paulo, eles contratam de qualquer jeito e colocam esses meninos aí à mercê aí da própria sorte. Mas para o motoboy que está diretamente na rua, as medidas deveriam ir além da fiscalização das bags. Ele acredita que isso vai apenas gerar gastos para o trabalhador. A empresa que vende baú vai arrecadar, o Estado vai ficar multando quem não tiver em dia, com o baú tudo certinho, os ladrões vão continuar agindo. Que nem antigamente, eles vão parar só, a polícia só vai parar motoboy que está com tudo em dia para ver documento e multar se não tiver algum probleminha. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 53 mortes e 9.709 novos casos. Dos mais de 30.574.000 diagnósticos, mais de 20.652.000 pessoas se recuperaram e 258.035 seguem em acompanhamento. E uma rebelião em um presídio do Equador deixou ao menos 43 mortos. Desde fevereiro de 2021, mais de 350 pessoas morreram em motins realizados nas penitenciárias do país sul-americano. Nesta segunda-feira, duas facções rivais, conhecidas como Los Lobos e por R7, entraram em confronto no centro de detenção Bela Vista, em Santo Domingo, a cerca de 80 quilômetros de Quito, capital do Equador. A rebelião sangrenta fez com que a autoridade penitenciária do país ativasse os protocolos de segurança para conter os distúrbios. Durante o tumulto, pelo menos 112 pessoas tentaram fugir, mas foram detidas pelas forças de segurança. Alguns dos detentos com ferimentos foram levados para instalações médicas, enquanto os familiares dos encarcerados se reuniram do lado de fora da prisão em busca de notícias. Sem dar informações adicionais sobre o ocorrido, o ministro do Interior, Patrício Caridjo, disse durante coletiva que as autoridades estavam no controle da situação. O governo equatoriano tenta, de diversas formas, controlar a onda de violência nos presídios. Mesmo com investimentos nos sistemas prisionais, a criação de uma comissão para pacificar as instalações e novas políticas não foram capazes de evitar a escalada das tensões e reduzirem a violência. O Equador também viu nos últimos tempos um aumento significativo no crime de rua e no tráfico de drogas, o que faz com que a criminalidade e o aumento do número de presos aumente. O número de mortos no acidente com o hotel em Cuba aumentou para 35. As autoridades locais e as equipes de resgate seguem em busca de desaparecidos. Os bombeiros e as equipes de resgate removeram mais 4 corpos dos escombros do hotel em Havana, capital de Cuba, que explodiu há 3 dias. Na última sexta-feira, dia 6 de maio, o luxuoso Hotel Saratoga
localizado na parte velha de Havana, explodiu no final da manhã, no momento em que estava sendo abastecido com gás. A explosão danificou seriamente 2 prédios de apartamentos de luxo que são próximos ao Saratoga e causou danos menores a 17 estruturas em um raio de 2 quarteirões. As autoridades locais disseram que 85 pessoas ficaram feridas. Além disso, afirmaram que 4 dos mortos eram crianças, um era turista espanhol e outro uma mulher grávida. Os trabalhos de buscas estão longe de acabar. A imprensa local destaca diariamente o trabalho incansável dos bombeiros e socorristas da Cruz Vermelha na busca por corpos. Os poucos que saíram vivos do prédio irão se lembrar para sempre do caos que a explosão causou. E veja a seguir, o brasileiro ainda está em dúvida se é mais vantajoso o aluguel ou a compra de um celular. E você vai ver também, uma reportagem especial mostra que dobrou o número de mulheres trabalhadoras no agronegócio do Mato Grosso do Sul. O serviço de aluguel de celular existe há muito tempo no Brasil, mas ainda gera dúvidas aos consumidores. A maioria não sabe se vale mais a pena comprar ou alugar um aparelho. Melhor conferir na reportagem da Maria Clara Leite. Hoje em dia dá para alugar quase tudo e há alguns anos o celular também entrou na jogada. Um serviço que vem se popularizando entre os brasileiros, segundo o CEO de uma das empresas pioneiras no segmento aqui no país. Mas ao invés de aluguel, ele prefere o termo assinatura. O aluguel, ele culturalmente, ele acaba remetendo a coisas que são temporárias, enquanto a assinatura, apesar de ela ser uma coisa que tem a flexibilidade, né, de você poder estar assinando hoje, se você cansar, não estar assinando mais amanhã, ou você está assinando uma coisa hoje, amanhã você troca, você está assinando outra, né, ela está com você o tempo inteiro. A empresa fundada pelo Cadu tem atualmente cerca de 6 mil assinantes, mas ele conta que há aproximadamente 500 mil pessoas registradas na startup, ou seja, pessoas interessadas em contratar o serviço. E segundo ele, a expectativa da empresa é de chegar a cerca de 30 mil assinaturas até o final deste ano. Esses números demonstram o crescimento desse mercado no Brasil. Como a nossa base de clientes cresce muito rápido, acaba que a gente sempre tem que comprar celular, né? A gente sempre está comprando mais celular do que a gente tem no nosso estoque. Então, a gente tem como maioria os novos. Mas a gente também trabalha com os seminovos, né? Que são os celulares que eles retornam, eles passam por um processo bem rigoroso de controle de qualidade para atestar ali a qualidade tanto funcional quanto estética. Além da formatação do celular, que garante a segurança dos dados de quem utilizou o aparelho anteriormente. Nós temos muita diligência com isso, né? Então, a gente sempre que um celular vai ser retornado para nós, a gente orienta os consumidores a já formatarem ele em casa. E quem é esse consumidor? O CEO conta que são pessoas que buscam estar sempre com um celular novo e moderno, que é o caso do Matheus, que costuma trocar de aparelho todos os anos. Na hora que eu ia vender, além da dificuldade de ter que buscar alguém para vender e tudo mais, eu senti uma desvalorização muito grande. Ele explica que pagava cerca de R$7 mil em um celular novo, mas vendia por 5. Então perdia 2 e ficava com um gasto de aproximadamente 5 mil por ano para ter sempre um celular novinho. Mas hoje paga R$ 2.500 pela assinatura anual. Ou melhor, pouco mais de R$ 200 por mês. Se a pessoa vai trocar todo ano ou a cada 2 anos, eu acho que vale muito a pena. Este especialista alerta que o aluguel não é tão vantajoso para todo consumidor. Para aquelas pessoas, como a grande maioria da população, que compra um aparelho e fica com ele durante 2, 3, 4 anos, o aluguel não é vantajoso. Ele só é vantajoso para a pessoa física quando os períodos são curtos.
como para quem precisa de um aparelho específico para realizar uma viagem ao exterior, por exemplo. Agora, quem troca com muita frequência, realmente é possível, fazendo a conta, o aluguel se torne mais vantajoso e é possível que, pela vantagem de poder trocar se ele for avariado, então você já iria trocar de qualquer forma no prazo curto. E além disso, se ele for avariado naquele período, também você vai ter uma troca gratuita, realmente pode valer a pena. E como o aluguel de celular ainda é considerado uma prática nova, o especialista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor alerta que antes de fazer uma assinatura, é importante pesquisar a reputação da empresa na internet, bem como seus níveis de segurança. E também estar atento às cláusulas do contrato, para ver quais são as suas responsabilidades, quais são os ônus e os riscos que você pode enfrentar ali dentro dessa relação contratual que vai perdurar por um tempo com esse fornecedor. E se estiver tudo certo, a conta fechar e a economia ainda falar mais alto, aí sim o resultado vai ser este. Só alegria, melhor coisa que eu fiz, certeza. O país se despediu do cantor sertanejo Alexandro, sepultado hoje de manhã em Londrina, no Paraná, onde ele morava com a família. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a apreensão é com outro membro da dupla. Conrado nasceu lá e, segundo o último boletim médico, continua internado em estado grave, mas sem necessidade de outra cirurgia. Aos 34 anos, o cantor Alexandro, que fazia dupla com Conrado, morreu vítima deste acidente com o ônibus da dupla no sábado, na rodovia Regis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo. Outras 5 pessoas da equipe também faleceram. Ao todo, 19 passageiros estavam no veículo. Pelo menos 11 ficaram feridos. Entre eles, João Vitor Moreira Soares, que usa o nome artístico de Conrado e atualmente cantava ao lado de Alexandro. Ele está internado na UTI do Hospital Regional de Registro, em estado grave. As causas do tombamento do ônibus ainda são investigadas. Este motorista, que seguia atrás do veículo, filmou o ônibus a pelo menos 140 km por hora, antes de acontecer o acidente. A morte de Alexandro gerou comoção aqui em Dourados, onde ele nasceu e iniciou a carreira, embalando especialmente as festas universitárias, em que o sertanejo está entre as mais pedidas. Nas ruas, os douradenses lembram com carinho do cantor, cujo talento dava orgulho aos conterrâneos. Eu já fui peão de rodeio, participei do show deles em Barreto, uma equipe muito boa. Provavelmente também trabalhei em Caracol, na fazenda próxima da deles ali, uma dupla muito boa, mas infelizmente chegou a abandonar nós, né, largar nós aqui na terra. Mas assim, a raiz nossa é sertaneja, nunca vai mudar, né? Triste, né, saber que uma pessoa daqui da cidade de Dourados, né, com essa morte trágica, né, a gente fica triste, né, fica com o coração apertado, meus sentimentos à família e a todos também da banda. Em entrevista à repórter Lia Nogueira, o cantor Conrado Bueno, primeiro a fazer dupla com Alexandro, relembra com saudade da história ao lado do amigo e fala sobre como é difícil dizer adeus. Eu não estou acreditando até agora, para falar a verdade. A ficha ainda não caiu por completo. Para mim, nada disso ainda aconteceu, não posso acreditar. Foi parte da minha história, Conrado Alexandro, pode-se dizer que lançou um movimento, né, ajudou a lançar um novo movimento da música, e a gente sabe quantos artistas que não vinham falar para a gente que fomos a referência da carreira deles. As causas do acidente ainda são investigadas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista teria perdido o controle do veículo depois que um pneu dianteiro do ônibus estourou. 6 pessoas morreram. E o mundo terá mais de 1 bilhão de pessoas obesas em 2030. Esse número representa 18% da população adulta de todo o planeta. A estimativa é de um levantamento publicado pela Federação Mundial de Obesidade.
O estudo mostra que os países não alcançarão a meta da Organização Mundial da Saúde de interromper o aumento da obesidade até 2025. O contingente de indivíduos nessas condições deve praticamente dobrar em relação aos 511 milhões de obesos registrados em 2010. Apesar de registrar índices altos, a taxa de obesidade está em estabilidade em alguns países da Europa e da América do Norte. Mas em regiões de baixa e média renda, esse percentual aumenta cada vez mais rápido. O continente americano continua apresentando os maiores índices, porém não há prognósticos desses números aumentarem desenfreadamente nos próximos anos. Já no continente africano, a previsão é de que 91 milhões de pessoas se tornem obesas até o final desta década. O cenário também preocupa no Brasil, pois metade das mulheres e homens adultos vivem acima do peso. Segundo o levantamento, 30% da população do país terá problemas com a obesidade até 2030. Saiu hoje no Diário Oficial da União a regulamentação do Registro Nacional Positivo de Condutores. De acordo com a lei, a previsão é que estados e municípios possam conceder benefícios fiscais aos motoristas incluídos na lista que não cometerem infrações de trânsito. O governo federal publicou uma ação que regulamenta o Registro Nacional Positivo de Condutores. O objetivo é conceder benefícios fiscais para motoristas que não tenham cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Para ser cadastrado no RNPC, o motorista deve conceder autorização prévia por meio de um aplicativo regulamentado pela União. Dessa forma, ficam disponíveis aos demais cidadãos os cadastros dos condutores. De acordo com a medida, publicada nesta segunda-feira, o RNPC será implementado pelo governo federal em até 6 meses. A medida faz parte das mudanças na Lei de Trânsito, aprovadas pelo Congresso em 2020. Além da criação do Registro Nacional Positivo de Condutores, houve ampliação de 20 para até 40 pontos para a suspensão da Carteira Nacional de Trânsito e o aumento da validade do documento, que era de 5 para 10 anos. A Conmebol incluiu em seu código disciplinar duras penas para quem cometer atos racistas. As penas prevêem jogos com portões fechados e até mesmo uma multa de R$ 513 mil. Para coibir o racismo e o preconceito de forma geral, a entidade anunciou condenações mais duras aos infratores. A primeira mudança aconteceu no artigo 17. Agora, qualquer jogador ou oficial praticante do ato será suspenso por um mínimo de 5 jogos ou por um período de tempo mínimo de 2 meses. Em caso de preconceito por parte dos torcedores, o clube sofrerá uma multa de R$ 513 mil e o órgão judicial competente poderá impor a pena de jogar um ou vários jogos com portões fechados ou o fechamento parcial do estádio. Já o torcedor também responderá na justiça pelo crime, de acordo com as leis do país. As novas punições acontecem após 7 casos de racismo durante partidas das Copas Libertadores e Sul-Americana. Torcedores do Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Bragantino, Flamengo e Fluminense foram vítimas de racismo somente na última semana do mês passado, por membros de torcida de rivais sul-americanos. Alguns acabaram presos e liberados após pagamento de fiança. É cada vez maior a quantidade de fazendas com gestão empresarial e essa profissionalização no campo abriu espaço para as mulheres. Em 10 anos, mais que dobrou a mão de obra feminina no agronegócio do estado. Instrutora e aluna, Keiciane e Caroline, a professora é formada em Engenharia Ambiental Sanitarista e baliza a importância do desenvolvimento sustentável no campo. Mulheres que juntas revelam as contribuições do trato feminino no agronegócio. A mulher vem
galgando mais cargos de responsabilidade. Tem, dependendo até de empresas que preferem ter mulheres na liderança, por ser mais fácil de lidar do que homens. Então a força da mulher só vem crescendo a cada dia. Mulher que abre porteiras para uma área outrora majoritariamente masculina. Caroline está no curso técnico em agropecuária, a realização de um sonho. É uma área que eu sempre tive bastante interesse de conhecer. É uma área que eu gosto, né, de estar no meio do campo. O futuro é tentar ser estagiária do ATEG, né, que é onde eu já faço estágio aqui dentro do Senar, e prestar consultoria, né, para os produtores rurais aqui no MS. A antiga hegemonia masculina no agronegócio vem perdendo espaço. A cada dia que passa, mais homens estão deixando o campo. E nós, mulheres, estamos nos especializando. Temos cada vez mais cargos, inclusive de liderança. Em 2010, eram 1.100 mulheres que trabalhavam no campo em Mato Grosso do Sul. Em 2020, esse número subiu para 2.400, aumento próximo de 110%. O número de mulheres ocupadas na agropecuária sul-mato-grossense cresceu quase 15% nesse período e a participação delas também aumentou. Nós atendemos atualmente mais de 5.000 propriedades em 14 cadeias produtivas. E a gente observa que hoje praticamente metade dessas propriedades são geridas por mulheres, são conduzidas por mulheres, junto com suas famílias, seus filhos, seus maridos, mas as mulheres à frente da gestão do negócio rural. E olha só, as mulheres têm mais interesse na criação de bovinos. Apesar de elas estarem inseridas agora um prazo mais curto, né, nós temos mais, nos últimos 10 anos, mais que dobrou a participação da mulher na gestão das fazendas. E no Mato Grosso do Sul, por incrível que pareça, ainda foi muito mais na pecuária, que é tida como uma atividade mais masculina, uma atividade mais bruta, mas não é bem assim. Hoje ela precisa ter uma grande gestão e a mulher tem sido uma gestora diferenciada nesse meio. A gente precisa sim dessa visão e os homens têm que tomar um pouco de cuidado e ficar atento, né, para poder olhar o que elas estão fazendo, que elas estão sendo mais eficientes que a gente. Na sequência, a preferência feminina segue pelo cultivo de soja, atividades de apoio à agricultura e cultivo de cereais. Nesta sala de aula do curso de técnico em agropecuária, elas são evidente maioria. Aqui elas plantam as sementes do futuro de um mercado sedento pela especialização. O setor agropecuário ele evoluiu muito nos últimos anos, em termos de tecnologia, de inovações. E a mulher, ela traz consigo esse instinto de inovar, de procurar o novo, de modernizar, ao tempo que também busca o conhecimento, a capacitação e assim consegue trazer essas inovações para as propriedades de forma segura. Então a gente observa que as mulheres têm essa característica e isso tem contribuído e muito para que elas atuem de forma mais efetiva no setor agropecuário. Quem já passou pelo curso foi a Giovana. Hoje ela trabalha na lida com o gado em Ribas do Rio Pardo. Presença feminina do trato à gestão. A gente trabalha tanto no manejo sanitário, na parte técnica, né, da criação, da atividade, que é o manejo sanitário, manejo nutricional, manejo de pastagens, todo esse conhecimento técnico, como também na parte de gestão. Porque às vezes o produtor ele tem um conhecimento técnico, né, da área, da atividade, só que ele não tem esse conhecimento de gestão. Então a gente auxilia também ao produtor a gerir a propriedade. E hoje o agro ele agrega, aceita as mulheres, né? E antes existia um preconceito e hoje já não existe isso, já aceita-se mais as mulheres, né? E a delicadeza da mulher traz uma força para o agro também. Especialização importante em um momento em que a roda da economia global gira no sentido da expansão em dois sentidos: redução de custos e aumento da produtividade. Para o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, a expansão tecnológica tem ramos da capacidade feminina de gerenciamento. A mulher tem uma visão muito mais ampla, né? Ela tem uma visão que engloba todos, né? É uma visão voltada para o bem-estar. Ela busca uma condição de satisfação, talvez pelo fato dela ser a genitora, a pessoa que gere a sua casa, né, tem as famílias todas, ela quer o bem-estar de todos da família, ela também busca isso nas empresas. Isso faz com que ela sempre venha tendo um destaque dentro de todas
as atividades. E o setor rural não está sendo diferente disso. Campo que alimenta o corpo e expande na medida em que a sociedade se desenvolve. Cresce junto. Agro que exala o talento, inteligência e dedicação delas, que não tem limites pré-estabelecidos. Pelo contrário, mulher que está onde ela quiser. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite. Fique na paz.